Por que duas mulheres que frequentam a mesma igreja, que oram pelas mesmas causas e que muitas vezes se sentam no mesmo banco da frente, seguem caminhos tão diferentes quando o desânimo bate à porta? Há uma resposta prática e espiritual. E eu quero contar a história verdadeira de duas irmãs na fé para você entender esse caminho. E antes de qualquer coisa, se esta mensagem está falando com você agora, comenta qual área da sua vida está sufocada: trabalho, casamento, filhos, saúde ou fé. Fica comigo até o fim desta parte. Há algo concreto que você pode começar a fazer já hoje. Regina e Dalva tinham idades parecidas, longas histórias de dedicação à igreja e o mesmo desejo ardente de ver Deus agir em suas vidas. As duas choraram no mesmo altar, ofereceram sacrifícios silenciosos, pagaram dízimo quando deu, confiaram a Deus quando tiveram forças para confiar. Ainda assim, quando o tempo veio de provação, perda de emprego, relacionamentos desgastados, problemas de saúde na família, Regina foi consumida por um desânimo que parecia uma nuvem persistente, enquanto Dalva, lenta e humildemente, encontrou uma raiz de esperança que não se abria para o vento. A diferença entre elas não foi sorte, foi disciplina, mente treinada e uma escolha deliberada por um caminho que chamo de o caminho do carvalho. Antes que eu explique o passo a passo, preciso que você me acompanhe num quadro. Imagine uma árvore forte, um carvalho velho. Não é a copa vistosa que garante sua sobrevivência num inverno frio. É a raiz que alcança a água longa e escondida no solo. O carvalho vive pela raiz. O desânimo frequentemente tira nossa atenção da raiz e nos prende à copa. Buscamos soluções rápidas, sentimentos fortes, encontros intensos, promessas novas, e esquecemos de cultivar o que sustenta para o longo prazo. O caminho do carvalho tem 3 etapas que trabalham como raiz, tronco e copa: silêncio que sustenta, serviço que reaviva, descanso que vence. Cada etapa é prática e espiritual, bem ancorada na Escritura e na experiência de muitas mulheres de fé. Hoje vou contar como Dalva começou a trilhar esse caminho, e como Regina, buscando atalhos, permaneceu presa. Regina é fácil de entender porque conhecemos a tentação dela. Ela entrou numa fase em que tudo parecia grande demais. A conta no vermelho, o marido cansado e distante, a sensação de que a oração não vinha com resposta. Ela passou a consumir mensagens que prometiam subida rápida, frases motivacionais que inflamavam o momento, dietas espirituais de uma semana que prometiam reset na vida. Participava de todos os grupos que ofereciam emoção imediata, retiros que vinham com força e paixão no fim de semana, desafios online que empolgavam por dias, mas que não mudavam suas manhãs nem sua lista de tarefas. No corpo de Regina, a fé virou sintoma. Ela buscava a sensação de alívio em vez da prática diária de obediência. Quando o vento forte veio, suas raízes eram rasas e a árvore estremeceu. Dalva, por outro lado, cresceu ouvindo Dona Conceição. Dona Conceição era uma viúva de 78 anos, que fazia pão para a igreja, que sabia os nomes de todos os netos e, mais importante, sabia esperar. Quando Dalva desabou no sofá uma tarde e confessou que não tinha forças nem para abrir a Bíblia, Conceição olhou para ela com os olhos de quem já havia perdido tudo e dizia simples: "Comece pequeno, filha. Comece onde dá." Não havia conselhos grandiosos, nem fórmulas infalíveis. Havia um convite para voltar à raiz, parar o ruído, cultivar disciplina mínima e permitir que Deus trabalhasse no interior de forma contínua. Silêncio que sustenta. Esse é o primeiro movimento. E não se engane, não é espiritualismo vazio. É disciplina, é preparar o terreno. Na Bíblia encontramos ecos disso em diversas vidas. Ana, que perseverou em oração sem se exibir. Elias, que ouviu o sussurro de Deus depois do vento forte. Jesus, que frequentemente se retirava em oração. Em todas essas histórias, o ponto não é o espetáculo do momento, mas o processo silencioso que sustenta o ministério. Para Dalva, o silêncio começou como um pacto consigo mesma. 5 minutos ao acordar, apenas para abrir as mãos e agradecer.
Depois, 15 minutos de leitura devocional sem pedir nada, apenas receber. Ao lado disso, uma ordem prática. Organizar uma gaveta, arrumar uma pasta de contas, limpar a caixa de entrada do e-mail. Ações pequenas que, juntas, devolviam senso de autoridade sobre a vida. A rotina que Dalva adotou não era uma regra rígida de performance. Era um pequeno alicerce. Ela começou a anotar 3 coisas boas no final do dia. Às vezes, eram pequenas. O sol entrou na cozinha. Marcos sorriu ao sair. O pão não queimou. Às vezes, era o grande coração de Deus. Uma ligação, uma resposta discreta. Esse ato de registrar bênçãos, chamado por alguns de caderninho de gratidão, tem um poder prático. Desloca o olhar do que falta para o que existe. Pesquisas modernas sobre hábitos mostram que pequenos atos repetidos criam caminhos neurais que facilitam escolhas melhores em momentos de crise. Na vida espiritual, isso significa que, quando a tempestade vier, o coração já terá memória de fidelidade. Dalva também redesenhou suas manhãs. Em vez de cair no telefone e ser bombardeada por notícias que afogavam o ânimo, ela decidiu vestir-se com calma, tomar um copo d'água, sentar com a Bíblia e um caderno. Não eram horas, era intenção. Nesses minutos, ela aprendeu a separar intenção de resultado. Vocabulários como preciso me sentir bem para orar foram substituídos por vou orar porque confio em Deus, mesmo quando não sinto. É uma mudança sutil, mas poderosa. Lembra-se de Isaías 40:31. Há uma promessa sobre aqueles que esperam no Senhor. Renovação de forças. Esperar não é inércia, é uma postura ativa de quem sabe que a renovação tem um ritmo. Enquanto Dalva plantava esse solo interior, Regina buscava impulsos. Ela pulou de curso em curso, gastou economia em seminários sedutores, colocou expectativas altas em encontros pontuais e, quando aquilo não se sustentou, sentiu-se ainda mais derrotada. O que acontece na prática é que atalhos emocionais criam ciclos. O pico de entusiasmo é seguido por um vale de culpa. A mesma mulher que se enche de esperança num sábado à noite se culpa pela falta de vontade na segunda. E o desânimo funciona como uma nuvem que rouba luz. Quanto mais você tenta acender uma lamparina sem combustível, mais ela se apaga. A diferença entre as duas não é talento espiritual, é prática repetida. Dalva seguiu um princípio bíblico simples: ser fiel no pouco. Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas essa fidelidade no pouco não precisa ser grandiosa. Tratar bem o vizinho, arrumar um armário, perdoar um gesto pequeno. Esses atos eram o equivalente das raízes que Dalva cultivava. Aos trancos e barrancos, mês a mês, ela sentiu uma ordem interna voltar. O sono melhorou, as decisões vieram com menos ansiedade. Havia uma clareza no que era prioridade. Nada, repito, nada disso foi uma passe de mágica. Não houve cura repentina nas contas, nem um novo emprego caído do céu. O que ocorreu foi uma transformação silenciosa. O desânimo perdeu sua força de decreto sobre o dia a dia. Permita que eu seja concreta. O plano inicial de Dalva teve passos que você pode adaptar. Primeiro, escolha uma área que está sufocando sua vida. Pode ser casamento, finanças, saúde, vocação ou fé. Não escolha todas, escolha uma. Em seguida, estabeleça 3 meses para a etapa do silêncio. 3 meses é curto o suficiente para não intimidar e longo o suficiente para criar hábito. Durante esses 3 meses, faça compromissos mínimos. 5 minutos de leitura matinal, um ato de organização por semana, escrever 3 coisas pelo que você agradece antes de dormir. Anote tudo num caderno simples. Isso não garante que seu problema desapareça, mas cria raízes que permitem resistência quando a tempestade vier. Uma cena que costura tudo isso. No primeiro mês, Dalva quase desistiu. Havia dias em que o celular tocava com notícias ruins e ela sentia vontade de voltar à velha estratégia de buscar conforto em mensagens instantâneas ou conselhos rápidos. Foi Dona Conceição quem a lembrou. Raiz não aparece da noite para o dia, você está regando. Esse rega era o silêncio que sustenta. Com o tempo, Dalva notou pequenas mudanças.
A ansiedade que a fazia correr para o supermercado às pressas diminuiu. As conversas em casa perderam aquela tensão tão repetida. Ela passou a reconhecer momentos de paz como sinais de presença, não como coincidências. No entanto, não era um progresso linear. Houveram recaídas, e é importante dizer isso com franqueza. Recaídas não anulam a graça nem a trajetória. Há dias em que Regina, vendo a calma de Dalva, sentia uma pontada de inveja e vergonha ao mesmo tempo. Em vez de condenar Regina, olhe para ela como uma mulher ferida tentando sobreviver com as ferramentas à mão. Não podemos tratar o desânimo com julgamento. Precisamos de compaixão e orientação. Muitas de nós já fomos Regina em algum momento, recorrendo à emoção para tapar vazios em vez de cavar poços. Enquanto Dalva avançava nesse processo, algo curioso acontecia. O serviço, o segundo passo do caminho, começou a se tornar uma necessidade natural. Mas ainda não vamos correr adiante. Segure esse pensamento. Primeiro, é preciso entender que o silêncio não é um fim em si mesmo. Ele é preparação. No silêncio, as prioridades reaparecem. Dalva, por exemplo, descobriu que tinha energia para o vizinho que sempre pedia ajuda para carregar compras. Ela não começou com grandes projetos, mas com gestos práticos. Levar uma marmita para alguém, ler a bula de remédio com tempo, ouvir mais do que aconselhar. O serviço não veio para exaustão, veio para avivamento. Servir com as raízes em ordem transforma a exaustão em significado. Permita-me trazer uma referência bíblica curta e aplicada sem complicar. Jesus disse: "Vinde a mim os cansados", não para dar respostas fáceis, mas para oferecer descanso que renova. Esse descanso não é escapismo, é confiança ativa. Na prática, o silêncio que sustenta prepara você para esse descanso verdadeiro, porque retira o elemento de desespero das suas escolhas. Quando a confiança nasce do silêncio e não da emoção, ela resiste. Nos meses seguintes, Dalva fez pequenos ajustes práticos que valem a pena mencionar como modelos adaptáveis. Ela criou um quadro simples na cozinha, uma lista de 3 prioridades semanais, uma para a casa, uma para a família, uma para a igreja ou vizinhança. Ela alinhou as finanças com passos minúsculos, um orçamento realista com metas de 30 dias. Em vez de tentar reorganizar tudo, ela delegou pequenas tarefas a si mesma em blocos de 15 minutos. Tudo isso é disciplina prática, não perfeição religiosa. Essas escolhas devolvem à pessoa uma sensação de agência que o desânimo costuma roubar. E aqui cabe um lembrete delicado. Quando mencionamos práticas como dízimo, obediência e disciplina, precisamos tratá-las com cuidado. Não é uma equação mecânica. Se você fizer X, Deus dará Y. A obediência é expressão de fé, não instrumento de chantagem divina. Dalva era fiel no que podia ser fiel. Às vezes, isso significou falar com seu marido com ternura mesmo quando estava magoada. Às vezes, significou ajustar expectativas financeiras. Outras vezes, rezar por forças que não vinham. Esses atos não garantiram um caminho sem dor, mas mudaram a maneira como ela vivia a dor. A obediência plantada com humildade produz frutos internos, não necessariamente resultados imediatos. Ao fim dos 3 meses da etapa do silêncio, Dalva teve 2 benefícios claros: uma clareza maior sobre onde investir suas energias e uma diminuição progressiva da ansiedade paralisante. Para você que está ouvindo, isso pode soar pouco diante de uma situação financeira crítica ou de um casamento em crise. Ainda assim, lembre-se, não é pouco quando você considera que a transformação do coração altera automaticamente a qualidade das escolhas. Uma pessoa com clareza toma decisões mais sábias, menos reativas, menos drásticas. Mas é impossível terminar essa parte da história sem mostrar o contraste. Regina, incrivelmente, não viu esse processo como necessário. Em vez de colocar a disciplina no lugar das emoções, ela alimentou o ciclo do alto e baixo. E isso culminou numa noite em que, depois de mais uma promessa quebrada, ela telefonou para Dalva e chorou. "Nunca mais eu sinto nada." Dalva tentou explicar o que vinha fazendo, tentou convencer com palavras e gestos,
Mas o que realmente falou para Regina foi o próprio testemunho discreto, a paz que aparecia nos dias comuns. A violência do desânimo de Regina mostrou o que falta quando vivemos à base de picos emocionais. Fica comigo. Você vai ver o momento em que tudo mudou para Dalva. E não foi quando ela ganhou algo grande, mas quando uma crise, que parecia destinada a quebrá-la, encontrou nela uma raiz firme. Por agora, quero que você se reconheça nessas personagens. Não para se condenar, mas para escolher diferente. Talvez você seja Regina hoje, talvez já esteja em passos de Dalva. Em qualquer posição, há uma próxima atitude prática que você pode empreender. Escolha uma área, estipule 3 meses para trabalhar o silêncio e comece com um ato de gratidão esta noite. Pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais agradece. E então, enquanto Dalva sentia a raiz se firmar, a vida continuou com sua imprevisibilidade. Havia dias de alegria simples, café com vizinhos, uma carta que chegou, uma oferta de trabalho para alguém da família, e dias que lembravam que nada no mundo espiritual é um caminho reto e previsível. Em um desses dias de rotina aparentemente comum, algo que ninguém esperava começou a se formar no horizonte. Um telefonema tímido, uma voz que tremeu do outro lado. Acho que ele não está bem. O coração de Dalva acelerou, não por pânico, mas por presença. A raiz sustentou a prontidão. A história não termina aí, e o que ocorre a seguir vai mostrar de maneira palpável a força das 3 etapas, quando as circunstâncias apertam. Mas não avancemos tanto ainda. Antes do próximo movimento, que é serviço que reaviva, precisamos estar seguras do alicerce. A transformação que você busca começa com passos que cabem na palma da sua mão. 5 minutos de leitura, um caderno para bênçãos, uma gaveta organizada e uma decisão clara sobre uma área. Se você já fez isso, segure firme. Se não fez, comece hoje. Em breve eu vou contar como, no mesmo bairro, o ato de servir transformou não só a vida de Dalva, mas também abriu portas inesperadas para a sua família. E você verá como o serviço, mesmo pequeno, é o motor que traz energia e teste para o descanso que vem depois. O serviço que reaviva não foi para Dalva um ato heróico ou um projeto grandioso. Foi uma série de gestos pequenos que, somados, começaram a devolver-lhe fôlego. Lembra quando eu disse, servir transforma exaustão em significado? Foi exatamente isso que aconteceu. Naquele bairro onde as casas tinham mais história do que luxo, Dalva simplesmente resolveu olhar para o próximo. Primeiro foi a marmita que levou para Dona Lúcia, que morava sozinha e já não cozinhava com firmeza. Depois foi a companhia para Sr. Antônio, que tinha a memória fraca e precisava de alguém que lembrasse as horas das consultas. Nada espetacular, nada que rendesse holofotes, mas cada gesto veio como uma argola que prendia sua fé ao mundo real e, ao mesmo tempo, a tirava da rótula do seu próprio sofrimento. Do ponto de vista prático, ela fez algo bem simples. Escolheu um pequeno serviço por semana. Nada além do que cabia em sua agenda, nada que a deixasse exaurida. Uma visita, uma ligação mais longa, um bilhete com uma oração escrita à mão. Esses atos foram como passos curtos dados na estrada. No início, ela pensou que servir seria um ônus. Como vou dividir o pouco que tenho quando me sinto vazia? Mas a surpresa foi outra. O serviço devolveu energia. A convicção bíblica por trás disso aparece na parábola dos talentos, Mateus 25. Não para nos encher de regras, mas para nos lembrar que aquilo que somos chamados a fazer, mesmo pequeno, gera fruto quando colocado em ação. Não como fórmula mágica, mas como mecanismo de transformação. Quando Dalva começou a dar, sua atenção voltou-se para fora do próprio drama. Ao ajudar a ler um formulário para uma vizinha, ela exerceu paciência. Ao levar um remédio na hora certa, ela praticou presença. E a presença é como uma vitamina para a alma desanimada. Reforça aquilo que o desânimo corrói, e há um efeito prático que não pode ser subestimado. Ao servir, Dalva restabeleceu vínculos. Pessoas que antes eram apenas rostos no culto tornaram-se rede de apoio. A comunidade retribuiu com pequenas ajudas. Não promessas de soluções instantâneas, mas comidas trazidas, carro disponibilizado para consultas,
orações que sustentavam mais do que frases de efeito. Em certo nível, aquilo lembrava Filipenses 4, 6, 7. A paz que excede o entendimento não nasce apenas de palavras na cabeça, mas de um coração que confia e age. Dalva não se tornou insensível às preocupações. Ela apenas aprendeu a abordar o problema com passos pequenos, com clareza de prioridades. Isso mudou profundamente a sua postura quando a tempestade veio de novo. O telefonema que avisou sobre o marido não foi dramático na forma, mas no conteúdo. Ele está com dor no peito. 3 palavras que para muitas mulheres seriam o ponto de colapso. Para Regina, talvez teria sido. Para Dalva, foi um teste. A diferença não estava na ausência de medo. O medo esteve lá, mas em como ela reagiu. Onde antes a ansiedade tomaria conta e os pensamentos correriam em pânico, Dalva respirou e entrou em ação porque já havia clareza nas pequenas coisas. Contatos de emergência organizados, documentos do marido à mão, o quadro de prioridades atualizado, a rede de igreja preparada para avisos. Essas são escolhas práticas, não misticismo. No hospital, enquanto médicos faziam o seu trabalho, a atitude de Dalva foi simples e profunda. Ela descansou em Deus e serviu ao mesmo tempo. Pediu orações, cuidou de detalhes práticos, explicou ao filho como dividir necessidades. Havia uma serenidade que espantava os que a observavam, não por perfeição, mas por coerência entre o que ela vinha plantando e o que agora florescia. Ao ver o marido ser atendido, ao perceber que as equipes médicas faziam o que sabiam, ela conseguiu orar com maior presença. Não orou simplesmente para a remoção do problema, orou por força para atravessar aquilo. Esse foi o descanso que vence. Não fuga da realidade, mas confiança ativa no meio dela. Mateus 11, 28, 30. Lembra que Jesus oferece descanso. E o descanso que ele dá não é um escapismo, é uma paz que sustenta decisões práticas. Os dias de internação foram longos e cansativos, e não escondo. Houve momentos de dúvida, de lágrima, de sono curto. Mas a diferença foi que Dalva sabia aonde se agarrar. Ela deixava a ansiedade vir, a reconhecia e depois retomava as práticas que a sustentavam. Leitura de um salmo, escrever uma pequena lista de gratidão, aceitar ajuda quando oferecida. Havia uma confiança que passou a se manifestar em atos concretos, como aceitar que a vizinha preparasse uma sopa para a família, como delegar ligações com a seguradora a um amigo. Essa delegação é um ato de sabedoria prática, reconhecer limites e distribuir encargos. E a comunidade que ela havia servido sem alarde esteve presente. Onde antes ela corria sozinha, agora havia mãos que ajudavam. O resultado clínico do marido não foi instantâneo, e é preciso dizer isso com clareza. Cura instantânea é promessa que não fazemos. O que aconteceu foi um caminho de recuperação gradual, apoiado por tratamentos médicos e pela rede que se moveu ao redor da família. Ao longo das semanas, as pequenas vitórias vieram. Primeiros passos fora do leito, arranjos para consultas de fisioterapia, um plano financeiro para cobrir despesas. O que mudou de modo visível, entretanto, foi a qualidade da presença de Dalva, sua capacidade de resistir ao desespero, de tomar decisões com menos pânico e mais segurança. E isso fez diferença para todos à volta. Enquanto esse teste se desenrolava, Regina, que ainda buscava atalhos, assistia de fora com angústia. Ver a tranquilidade de Dalva mexia com ela, mas não queria admitir que havia um processo. Muitas vezes, o orgulho nos faz confundir movimento com progresso. Viajar para eventos, comprar livros novos, consumir muitas mensagens. Tudo isso pode aquecer por um instante, mas não funda raízes. A história dessas duas mulheres mostra que o que sustenta é prática, não apenas sensação. Agora permitam que eu desdobre passo a passo as práticas da segunda etapa, serviço que reaviva, para que você possa adaptar ao seu contexto. Primeiro, escolha um ato de serviço que caiba em sua rotina semanal. Não precisa ser grandioso. Pense em algo que utilize suas habilidades naturais. Cozinhar para alguém, passar um tempo com crianças de uma vizinhança,
escrever cartas para mulheres na igreja, ajudar em pequenos concertos. Segundo, calibre a intensidade. 30 a 60 minutos por semana é um bom começo. Terceiro, mantenha limite. O serviço não é desculpa para auto e sacrifício que destrói ressourçamento. O objetivo é que o ato de servir reavive, não que consuma sua última fibra. Há também um componente de mindset. Não sirva para ser reconhecida. Sirva porque esse é o solo que Deus usa para restaurar. Evite comparar o seu serviço com o de outras pessoas. Não caia no pecado de medir valor por visibilidade. O serviço frutífero brota do silêncio que já foi cultivado. Por isso, se você ainda não fez a etapa 1, volte a ela. Silêncio e serviço caminham juntos. O primeiro traz direção. O segundo traz energia. Comecemos a costurar, então, a terceira etapa. Descanso que vence. Descanso não é inação. Descanso é confiar. É permitir que, depois de ter feito o que lhe cabe, você não carregue o mundo como se sua força humana fosse suficiente. Quando o desânimo aperta, tendemos a controlar tudo. Telefonar para todo mundo, correr para todas as soluções, tentar consertar o que não é conserto humano. Dalva aprendeu a soltar a ideia de controle. Em vez de crer que precisava ter todas as respostas, ela aprendeu a pedir ajuda, a delegar, a orar pedindo direção e a confiar que Deus estaria presente no processo. No campo prático, descanso que vence significa estabelecer práticas de entrega e limites claros. Ela desligou o celular durante horas da noite, pediu que visitas fossem marcadas, separou um tempo na semana para descanso real, um banho demorado, uma leitura leve, um encontro com amigas. Também criou um sinal prático para sua família. Quando precisava de silêncio para recuperar forças, colocava um bilhete na porta indicando momento de pausa, gesto simples que fez diferença. Além disso, ela trabalhou a confiança cotidiana por meio da oração, que confessa impotência e pede ação divina, não como uma lista de pedidos exigentes, mas como reconhecimento de limites. Há quem tenha resistência a essa ideia de descanso, muitas vezes por causa de culpa religiosa. Se eu descansar, não estou confiando? Pelo contrário, a Bíblia e a tradição cristã ensinam que confiar inclui reconhecer nossos limites humanos e repousar na graça de Deus. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra de não confiar apenas no nosso próprio entendimento. Descanso, portanto, é confiança que se manifesta em limites saudáveis e em aceitação da ajuda de outros. Quando juntamos as três etapas, silêncio, serviço e descanso, vemos um círculo virtuoso. O silêncio cria raízes que orientam. O serviço traz vitalidade. O descanso consolida a confiança que dá suporte às próximas batalhas. E quando vem a tempestade, esse ciclo torna-se um sistema prático de sobrevivência espiritual. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que você terá ferramentas. A transformação que se busca é, em grande parte, interna. Mudar quem você é no meio da dor. Agora quero oferecer um plano bem concreto e adaptável, algo que você possa imprimir na palma da mão e começar a pôr em prática esta semana. Lembre-se, escolha apenas uma área para focar. Não faça um inventário de todos os problemas. Concentre-se. Isso aumenta a probabilidade de sucesso. Plano passo a passo, 90 dias. 1. Escolha uma área. Casamento, finanças, saúde, vocação, família ou fé. Escreva numa frase o objetivo. Quero recuperar calma no casamento. Ou quero organizar finanças para ter controle mensal. Seja específico. 2. Mês 1. Silêncio que sustenta. Compromisso mínimo diário de 5 a 15 minutos pela manhã. Rotina sugerida. Um copo d'água, leitura breve, um salmo ou um trecho prático. Anotação de 3 coisas pelas quais você agradece à noite e uma ação de organização pequena por semana. Arrumar uma gaveta, organizar contas, limpar e-mails importantes. Registre tudo num caderno simples. 3. Mês 2. Serviço que reaviva. Escolha um ato de serviço semanal que ocupe 30 a 60 minutos. Anote cada ação e suas observações. Como se sentiu? O que mudou?
Convide alguém para acompanhar esse processo como prestação de contas gentil. Pode ser Dona Conceição em sua vida, uma mentora. 4. Mês 3. Descanso que vence. Estabeleça limites práticos. Dias, horários sem redes sociais. Tempo semanal de descanso intencional, 1 e 2 horas. Delegue tarefas, peça ajuda concreta. Pratique uma oração de entrega, curta, sincera, pedindo força para confiar e descansar. 5. Ao final dos 90 dias, faça uma avaliação. O que mudou emocionalmente? Que hábitos permanecem? Que ajustes precisa fazer? Repetir o ciclo para outra área ou aprofundar o trabalho na mesma. Dentro desse plano, alguns hábitos complementares ajudam. Primeiro, o acompanhamento espiritual. Ter uma pessoa de confiança para partilhar progresso e tropeços. Pode ser uma mentora de vida, uma amiga ou líder da igreja. Segundo, organização financeira básica. Um orçamento simples de 30 dias com prioridades claras. Terceiro, cuidado com a saúde. Exames, sono regulado, alimentação mínima. Tudo isso é prático e não promete milagres. Promete melhores condições para lidar com o que vier. Quero também destacar 4 armadilhas emocionais que é importante evitar durante esse processo. Comparação contínua. Comparar sua jornada com a de outras pessoas compromete seu progresso. Cada história tem suas feridas e seus ritmos. Perfeccionismo. Se você espera a perfeição, vai desistir rápido. Pequenos passos contam. O carvalho cresce devagar. Consumo de soluções rápidas. Não recorra sempre a seminários, lives ou fórmulas que prometem resultados rápidos. Use ensino para aprender, não para substituir prática. Isolamento. Desânimo prospera no isolamento. Construa uma rede, mesmo pequena. Aplicações práticas por área. Casamento. Escolha uma atitude simples por semana que mostre gentileza. Cozinhar uma refeição, escrever uma nota de agradecimento, dormir após conversar. Trabalhem prioridades juntos. O quadro de 3 prioridades semanais. Procurem aconselhamento quando necessário, sem vergonha. Finanças. Um orçamento de 30 dias, um registro diário de gastos e 3 metas realistas por mês. Não prometo multiplicação instantânea. Prometo mais controle e clareza para tomar decisões adequadas. Saúde. Marque um check-up. Estabeleça uma rotina de sono. Pequenos exercícios de 10, 20 minutos diários. Priorize descanso como parte do cuidado. Carreira. Dedique 30 minutos diários à capacitação prática ou organização de currículo. Busque mentoria e pequenas ações para networking. Fé. Mantenha o caderno de gratidão, um tempo de leitura bíblica curto e regular, e envolva-se em serviço local. Uma história curta para ilustrar a aplicação no casamento. Maria, amiga de Dalva, vivia em ciclo de brigas por pequenas coisas. Ela resolveu aplicar o exercício do ato de gentileza semanal. E depois de 2 meses, relatou que as brigas diminuíram, não porque todas as feridas sumiram, mas porque a escala emocional mudou. Pequenas gentilezas reduziram a hostilidade e deram espaço para conversas mais compassivas. A transformação ali foi prática e gradual. E sobre dízimo e obediência, preciso reiterar com cuidado o que disse antes. Praticar a generosidade e a obediência é expressão de fé, não uma fórmula de troca. Há histórias bíblicas de provisão quando o povo foi fiel, e há também relatos de dificuldades mesmo entre os fiéis. O que podemos afirmar com segurança é que a generosidade muda o coração, disciplina a mão e amplia a visão do que é realmente necessário. Se você pratica o dízimo, faça-o com um coração sincero, sem buscar garantia mecânica de benefício financeiro. Seja fiel no pouco e deixe Deus lidar com o resultado. Quando pensamos em discipulado e mentoria, a presença de alguém sábio como Dona Conceição faz diferença. Se você tem alguém assim disponível, peça para caminhar com você. Se não tem, procure grupos pequenos na igreja ou até reuniões online de mulheres maduras que praticam disciplina. Mentoria não é solução instantânea, é companhia na caminhada. Voltando à cena com o marido hospitalizado. Quando ele saiu do hospital e a família entrou no período de reconstrução, o que se viu
foi uma casa que, embora ainda frágil, tinha uma mulher que sabia fazer escolhas com calma. Ela conseguiu priorizar tratamentos, mobilizar a comunidade e, sobretudo, manter esperança ativa. O marido não voltou a ser a mesma pessoa imediatamente, e houve dias de frustração, mas a qualidade da presença dela fez diferença. Ela não precisou esconder dor, mas aprendeu a caminhar com ela. Quero falar agora sobre um ponto crucial. Recaídas não são falhas definitivas. No caminho do carvalho, haverá períodos de seca. A diferença entre quem desiste e quem persevera é a capacidade de retomar. Se um dia você deixou de fazer as práticas, levante-se e volte ao primeiro pequeno compromisso. Não espere extremo sentimento de motivação. Volte ao caderno, recomece os 5 minutos pela manhã. A repetição transforma. Há também um exercício prático que recomendo sempre. Ao final de cada semana, escreva uma pequena nota. O que me deu vida esta semana? E o que me sugou energia? Esse hábito simples permite ajustar a rota com clareza. Muitas vezes, continuamos em hábitos que não geram vida porque não refletimos sobre o que produzem. A reflexão semanal é um instrumento de correção de rumo. Agora, para trazer fechamento emocional e pastoral à história que começamos, quero que você imagine o carvalho ao fim do outono. Suas folhas podem cair, mas a raiz permanece. A promessa não é de terra sem tempestade, mas de raízes que permitem resistir. O que Dalva ganhou não foi ausência de dor, foi a capacidade de atravessá-la com menos ruído interior, com mais clareza, com fé prática. E a maior lição que isso traz para você é esta: você pode aprender a cultivar raízes onde agora há só poeira. Se hoje você está no lugar de Regina, buscando atalhos, sentindo que nada funciona, não tome isso como sentença definitiva. Tome como ponto de partida para escolher diferente. Comece pequeno, peça um mentor. Coloque disciplina nas pequenas coisas, invista em serviço que você pode cumprir. Aprenda a descansar com limites. Não precisa esperar até o próximo evento, até a próxima conferência, até a culpa passar. O caminho começa com um ato simples que cabe na sua mão. Antes de concluir, quero deixar uma palavra pastoral. Deus não rejeita sua tristeza nem sua lentidão. A Escritura está cheia de personagens que demoraram, que falharam, que voltaram. Ana orou com perseverança. Elias ouviu Deus no sussurro. Davi chorou, mas se arrependeu. José permaneceu fiel mesmo preso. Essas vidas nos mostram que Deus opera em meio ao processo, não apenas no espetáculo. Por isso, seja paciente consigo mesma. Honre a sua dor e, ao mesmo tempo, cultive hábitos que a transformem. Para ajudá-la a aplicar esse plano, deixei na descrição deste vídeo um recurso prático, um planner simples inspirado no caminho do carvalho, com páginas para o caderno de gratidão, checklist de hábitos diários, espaço para planejar atos de serviço e lembretes de descanso. Não é um atalho, é uma ferramenta para manter a disciplina. Use-o como companheiro, não como medidor de valor. Se quiser, há um link na descrição para baixar. E mais importante do que o planner é seu compromisso. O papel ajuda, mas quem age é você. Fecho com um convite generoso. Escolha hoje uma pequena atitude que você pode cumprir ainda esta noite. Pode ser escrever 3 coisas por que é grata ou telefonar para alguém que precisa de companhia. Faça isso e compartilhe nos comentários qual área da sua vida você escolheu trabalhar nos próximos 90 dias. Sua experiência pode encorajar outra irmã. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber outras mensagens práticas e bíblicas que ajudem na caminhada. E lembre-se, não é sobre nunca ter medo, é sobre encontrar raízes que sustentem quando o vento soprar mais forte. Se hoje você decidir plantar uma pequena raiz, esteja certa de que, com o tempo, ela dará forças para você nunca desistir.